Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Este é mais um dia que o Senhor nos concedeu. Vamos nos alegrar, vamos agradecer, né? O sol para cada um, mas sabemos que sombra é para quem merece, né? Gálatas 6:7. O que o homem planta, o homem colhe, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, o homem fica mexendo na natureza, então vai colhendo, né? O que lhe é de direito. Então, estamos nós aqui. Andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer. Vai plantar e vai colher, mas se plantar limão não vai colher laranja, né? Tenha certeza disso. Oh, glória, aleluia! Que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Todos os dias nós temos a chance de crescer um pouco mais neste mundo espiritual, um pouco mais em conhecimento de Deus, não é verdade? Conhecimento deste mundo invisível, mas que é real. E não vão me impedir de caminhar se diante de mim. Oh, aleluia! Andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover o sobrenatural. Então vamos mover o sobrenatural, né, durante alguns minutos, né, aqui neste lugar. Eu aqui, você aí, vamos nos unir, né? Vamos unir no amor de Deus, na verdade, na visão de Deus, na paz de Deus, na verdade, e vamos crescer um pouquinho mais em graça e conhecimento. Então hoje é o último dia de nossa escola bíblica no seu lar, né? Vamos trazer uma aula diferente, ou seja, vamos trazer uma conversa, né? Uma conversa simplesmente, né, de agradecimento a Deus, não é verdade? E assim um pouquinho mais vamos prestar atenção no que nós temos falado, no que nós temos ouvido, não é verdade? Presta atenção, a palavra diz, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Então preste atenção, o próprio Deus tem veículos aqui na terra, não é verdade? Preste atenção, hein? Para andar aqui na terra e cumprir assim, né, tudo aquilo que Ele tem feito, né, fez e sempre fará. Aleluia. Nós compreendemos que muitos, né, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, não é verdade? Preste atenção. Muitos são chamados a ser, né, a ser religiosos, mas poucos, né, são escolhidos para levar a palavra de Deus, não é verdade? Preste atenção. Então vamos nesta direção do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Aqui, eu aqui, você aí, entendeu? Preste atenção, hein? Falar algo da parte de Deus nesta manhã de domingo. Preste atenção. Então, o nosso
texto, né? O nosso texto de entrada, não é verdade? O nosso texto de entrada é Isaías 53, que vamos ler assim: quem creu em nossa pregação, né? É uma profecia, 700 anos antes de Jesus, mas falando, né, do Jesus, daquele Messias que se revelou, verdade? Presta atenção, que era esperado e veio, se revelou. Então já era profecia, falando, porque não creram nele, não é verdade? Presta atenção. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, não é verdade? Presta atenção, aos escolhidos, muitos são chamados, mas só foi revelado, né, aos escolhidos. Presta atenção, porque foi, né, subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Presta atenção em olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então já vamos vendo aqui que esta profecia, falando daquele que viria, daquele Messias que viria, não está falando daquele Jesus de olhos azuis, não é verdade? Bonito, de Roma, né? Aquele que nasceu, né? Falam que nasce 25 de dezembro, não é verdade? Mas faz a festividade, é o anfitrião, é o Papai Noel. Preste atenção, então não vamos misturar as coisas, preste atenção. Então aqui está falando daquele que iria, né, vir se revelar, o Messias, o Filho de Deus, aleluia. Então ele não tinha formosura, preste atenção, hein? Ele não tinha formosura, não tinha nenhuma beleza. 3. Ele era o que? Desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Preste atenção. Homem de dores, que entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Dele não fizemos caso. Então aqui a profecia está dizendo que dele, do Filho de Deus, do verdadeiro Filho de Deus, não fizemos caso. É verdade, preste atenção. Porque zelamos para esse Jesus de Roma, né? O Mitra, não é verdade? Mas com a santidade religiosa, né? Encobrimos o conhecimento da verdade. Aleluia! Presta atenção, hein? Então, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós, preste atenção, ele levou, né? Olha o verbo, ele levou, está falando do verdadeiro Filho de Deus, na verdade, não o Jesus, né, religioso. Preste atenção, ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, né, e nos reputávamos por aflito, ferido, né, de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, né, presta atenção, e moído pelas nossas iniquidades, não é verdade? Os judeus, né, porque eles foram, né, eles foram homens, na verdade, preste atenção, que viveram no tempo de quando se revelou este Messias, na verdade, preste atenção. Então eles viviam no tempo, né, da iniquidade, na transgressão, na verdade, transgressão, era
transgrediram o pecado, tiraram o pecado do mundo, né? João 1,29, quando Jesus ali já estava revelado, João disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Presta atenção, o pecado era transgressão da lei, não é verdade? Então, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, né? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vamos nos desprender só aqui, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados, não é verdade? Sarados. Por quê? Então aqui ele estava falando de quem? Né? Do Jeová Rafá, né? Aquele que cura. Então fomos, olha o verbo, fomos curados, não é verdade? Fomos curados, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas lembre-se que aqui está falando do nosso mundo espiritual. Aqui era uma profecia do que iria acontecer. Não é verdade? Presta atenção. Então temos que entender a palavra de Deus. Agora mais um texto, né? Para que nós venhamos a entender, né? A compreender, a viver, né? Cada dia, né? Crescendo um pouco mais em graça e conhecimento. Lucas 2, aqui no versículo 30. Presta atenção, diz assim, ó. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram. Temos que sempre prestar atenção no verbo, né? Já viram a nossa salvação. Diferente de Isaías, que é uma profecia há 700 anos, aqui é Lucas, o historiador, médico historiador, na verdade, estava fazendo ali, né, a história minuciosamente. Para quem? Para Teófilo, né? Porque ele não andou com Jesus, ele era grego, não é verdade? Então o livro de Lucas e o livro de Atos, nós temos que prestar atenção, porque é a base da igreja, né? A base da igreja, porque está ele ali relatando para Teófilo sobre tudo o que aconteceu com o Jesus físico, não é verdade? Presta atenção, e vai falar no livro de Atos, não é verdade? Presta atenção, sobre o Cristo, né? Ressurreto, o Filho de Deus, invisível, mas real. Então nós vamos compreendendo, não é verdade? Então vamos entendendo, porque o tempo é curto. Então temos assim que falar, né? Acabamos de ler Lucas 2,30, que ali diz, eles viram, né? Eles viram a salvação. Então já aconteceu. Então preste atenção, Lucas que escreveu. Então ele escreveu como? Os meus olhos já viram. Então eles já viram a salvação há 2000 anos atrás, né? O verbo já estava o que? Acontecido, já aconteceu. Não é uma coisa que vai acontecer, não é verdade? Então Lucas relata a base da igreja, presta atenção. Qual é o homem que escolhe consagrar, né? Os escolhidos, né? O homem até tenta, mas os escolhidos, ele já nasceu escolhido, né? Lembra de quando foi falado a Jeremias? Temos sempre que lembrar, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, não é verdade? Eu já te conheci, eu já te escolhi, eu já te consagrei, e tudo então, tudo já está feito. O homem não faz nada, o homem pensa que faz, né? O homem pensa que faz, o homem é servo, é ministro, né? Ministro é servo do Deus vivo, né? Muitos são apenas chamados para se despertar. Aqueles que são chamados, chamados para despertar. Desperta tu que dormes, não é verdade? Preste atenção. Preste atenção. Então,
mas poucos são os escolhidos para a obra que o Espírito Santo tem, né, cuidado, trazido, né? Atos 13, do 1 ao 8, depois vocês leem lá. Então Cristo, né, ele se envolveu e ele se envolve em nossas vidas para construir frequências positivas. Preste atenção, hein? Para o conhecimento. Frequências positivas para o conhecimento. Entendeu a minha pessoa? Agora, quando a gente vai para o deserto da religiosidade, não entramos nessa frequência, né? Por isso, Mateus 7, do 21 ao 23, né? Eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso, aquilo, outro no seu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Entendeu, menino? Porque o homem, ele quer estar sobre, não é verdade? Mas ele não está sobre. Estamos todos sob. Entendeu, menino? Preste atenção. Então, é isso. Temos que compreender. Os judeus, eles foram o pior inimigo da fé. Quando se fala biblicamente de inimigo, estamos falando daquele que é contrário à fé. É do anticristo. Entende? Preste atenção. Que quando fala inimigo, muitos pensa que é um ser, que é um não sei quem. Não. Nosso inimigo somos nós mesmos. Quando, preste atenção, nos apostatamos da fé. Da fé do verdadeiro Deus. E às vezes nos fugimos para a tradição de homens, para costumes de homens, para a cultura de homens, para a religiosidade de homens, para tudo de homens, tudo terreno. Estatuto, bandeira, entende? Então temos que respeitar, temos que zelar, mas temos que compreender que alho não é bugalho. A palavra de Deus nos entra, nos sacia, né? Ele disse, Jesus, para a mulher: se beberes desta água, jamais, para a mulher samaritana, jamais terá sede, não é verdade? Mas o homem na religiosidade, na verdade, preste atenção, na sua, entre aspas, santidade, bebe, quer beber a água de Jacó. Não é verdade? Que Jesus já ali ensinou a mulher samaritana. Essa água de Jacó, enquanto vocês beberem, vocês vão ter sempre sede. Entendeu, minha? Presta atenção. Mas o homem não se atenta nisso, né? O homem gosta, né? Presta atenção. Das suas regras, né? Dos seus dogmas, dos seus costumes, das suas tradições. Não é verdade? Presta atenção. Então, a tradição, o mandamento, né? Segundo a lei, não é verdade? Ficou para trás. Nós vivemos Cristo ressurreto. Então, é difícil entender quando se prega um evangelho em cima de Abraão, o evangelho em cima de Moisés. Aleluia. Mas como ouvirão se não houver quem catuque? Olha, preste atenção. Porque o homem na sua religiosidade dorme. E apenas vivem, né, como diz Isaías 29:13. Louva com os lábios, mas o coração, entendeu? Está longe porque ficam maquinalmente aprendendo um com o outro. Está escrito, né? Está escrito. Então, qual é o homem que consagra? Então já falamos sobre o exemplo de Jeremias, né? Já nascemos consagrados, não é verdade? Presta atenção, hein? O homem, quando não está dominando, ele faz tudo para tirar do foco, né? Ele faz tudo para tirar do foco. Presta atenção. O homem não crê em Deus, por isto rejeita o Cristo ressuscitado, né? Zela por Jesus de Nazaré, histórico.
Entendeu, menino? O Cristo ressurreto é detalhe. Entendeu? Presta atenção. É porque eles não creem. Eu vou ler uma passagem aqui que vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Filho do Homem, eles não crê que Jesus realmente era Filho de Deus, né? Mas eles zelam por Jesus como Filho do Homem, né? E não de Deus, porque não concluíram, né? Eles acham que João 3,16 não foi concluído, né? Então não é o Filho de Deus, não é verdade? Porque eles esperam ainda um Filho do Homem, né? Não é assim a palavra? Ninguém está esperando um Filho de Deus. Todos ainda estão esperando vir por a segunda vez o Filho do Homem. Está me entendendo, mistério? Então vamos compreender, né? O Cristo sempre está, né, à parte. E com Ele a aliança eterna, não é verdade? É a graça de Deus que foi dada, não é verdade? Preste atenção a todos aqueles pela misericórdia. É o Evangelho eterno, já foi dado em aliança eterna. Aliança eterna. O que é uma coisa eterna? Né? Enquanto você estiver nesta terra, a aliança de Deus é eterna. Não é verdade? Preste atenção, nós lemos em Isaías 53, não é verdade? Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Olha o verbo, fomos, não vai ser sarado, né? A profecia é, fomos sarados. Então temos que estar ligado naquilo que nós ouvimos e dizemos amém. Entendeu, minha? Preste atenção. Então, realmente, o povo de Deus tem o coração de dura cerviz, né? Porque ficam ali em Jesus de Nazaré, Moisés, Abraão, Isaac, Melquisedeque, Malaquias. Oxi! Entendeu? Mistério. Lembrei de Mateus 23, acho que versículo 13, que diz, eles nem entram no reino de Deus e nem deixam outros entrar. Entendeu? Rodeando. Fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso no seu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque vocês fazem tudo no seu poder, na sua sabedoria, na sua vaidade, no seu ego, no seu propósito. Entendeu? Preste atenção. Então vamos ler alguns versículos para a gente estar entendendo o mistério. É verdade? Preste atenção, hein? Atos 13. Aqui em Atos 13, vamos falar sobre a passagem de Paulo e Barnabé, né, na primeira viagem missionária, para nós compreendermos alguma situação. No versículo, diz assim, 13. Havia na igreja de Antioquia, porque sabemos que aqui está falando, né, das igrejas que foram formadas, falando desta verdade que é a graça de Deus, daquilo que, né, que foi falado, ministrado por Jesus. Entendeu? Preste atenção, revelado a Paulo, para trazer para os incircuncisos. Foi dito a Pedro para poder esclarecer, abrir a mente dos circuncisos. É verdade? Preste atenção. Então temos que entender que quando falamos igreja, não é verdade? Biblicamente, igreja é grupo de pessoas, não é verdade? Porque às vezes a gente faz confusão, porque lemos uma coisa, mas trazemos para a nossa realidade hoje e confunde tudo, entendeu? Então não confunda, quando está falando aqui de igreja, está falando de povos que
mesa, se juntavam, todos estavam curiosos, querendo saber. Entendeu, menino? Presta atenção. Então não confunda. Porque às vezes vamos falar igreja, alguém pensa que a gente está falando de alguma igreja. Hoje, igreja de cimento armado. De fulano, de ciclano, bandeira tal, bandeira... Não estamos falando desse tipo de igreja. Estamos falando da igreja da Bíblia. Entendeu, menino? Então vamos ler de novo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Cirene, presta atenção, que tinha sido criado com Herodes, né? Eles foram criados com Herodes, olha só, hein? Presta atenção. Então, foi criado com Herodes, né? E também Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, presta atenção no que você lê, entendeu? Não só o que te falo, a gente não conhece a Deus só de ouvir falar, né? Porque temos que ser conhecido de Deus, que muitas das vezes, na verdade, somos muito conhecidos pelos irmãos da igreja, na verdade, mas o importante é ser conhecido de Deus, entendeu? Me presta atenção. Então diz aqui, ó, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, né, estavam se preparando, né? Presta atenção, o Espírito Santo disse. Quem disse? Hein? O Espírito Santo disse. Presta atenção. Separem-me agora Barnabé e Saulo. Né? Saulo e Paulo é o mesmo, né? Vocês sabem disso. Preparem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo que disse, porque eles estavam ali jejuando, se preparando, né? Como nos dias de hoje a gente se prepara muito, não é verdade? Se prepara muito. Mas será que é aquilo que o Espírito Santo está comandando? Será que ele está ali? Porque ele só assina embaixo no que é de Deus. Então o Espírito Santo falou, separe Barnabé e Paulo, entendeu? Para atender o meu chamado. Olha o que nós falamos aqui. Nós somos escolhidos de antemão, como foi dito a Jeremias. Antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te formei, eu te chamei, eu te consagrei para ser profeta. Está entendendo o mistério? Ou você está dormindo? Isso foi falado antes dele nascer. Então, antes dele nascer, já existia. Está entendendo? Porque o homem, ele não fala no plano espiritual, ele tem temor, ele, sei lá, ele diz que quer, não quer saber, benepandor. Tá me entendendo? E olha aqui, o Espírito Santo falou, separe Barnabé e Paulo. Que quem separa, quem manda, é o Espírito Santo. Muitas das vezes você pensa que foi fulano, que foi ciclano, que te consagrou, que te mandou. Não. Tá entendendo? Por isso que quando você é um escolhido, não é verdade? Preste atenção. Pode fechar uma porta para você, mas vai se abrir 7. Entendeu? Você não se preocupa com isso. Preste atenção. Então disse assim, ó. Para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Tá entendendo? Então tem que entender, tem que ouvir o Espírito Santo de Deus. Por isso que muitas casas, né, se dividem. Muitas casas se dividem e a palavra diz que casa dividida não subsiste. Não é verdade? Não subsiste. O comando tem que ser do Espírito de Deus. Mas quando eles põem muita
É com eles mesmo, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, o que o homem planta, o homem colhe. Não é verdade? Preste atenção. Então, vamos compreendendo, vou ler mais um bocadinho aqui em Atos 12, do 1 ao 5, e a gente vai tirando uma conclusão. 12, do 1 ao 5, diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Já expliquei que da igreja, né? Já expliquei o que é a igreja aqui, pessoas, né? Presta atenção. Mandou pessoas que se reunia, entendeu? Pessoas que se reuniam, chamava-se igreja. Porque tinha que se reunir, ouvir, entender. E igreja quer dizer sair para fora, tinha que comunicar a outros, falar para outros. Tá me entendendo, mistério? Então, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Presta atenção. Mandou matar a espada Tiago. Entendeu? Presta atenção. Irmão de João, vendo que isto agradava aos judeus, vendo que isto, quem era o povo de Deus? Não eram os judeus? Hã? Tiago não era um dos discípulos de Jesus? E aqui a palavra diz, mandou matar. Então os judeus se agradou. E assim, trazendo para os dias de hoje, o povo de Deus, né? Muitas das vezes é aparência, mas se agrada de ver um despencar, um cair, um resolver, né? Entendeu? Hoje está muito comum, não é verdade? Preste atenção, hein? Filmar, né? Tragédias, né? Em vez de socorrer, mas filmar, né? Entendeu? Para viralizar na internet. E assim também, em nosso meio, de repente nem vai filmar, se puder filma, mas está filmando na mente para poder levar, espalhar, fazer acontecer. Porque muitas das vezes estamos juntos, não é verdade? Mas não para ser a base da igreja, mas para ser um daqueles como Sambalate e Tobias, né? Com Neemias lá. Ficar junto, por que tu quer levantar o muro, menino, né? Tudo de falsidade, porque na verdade eles queriam derrubar o muro, entendeu? Presta atenção, vamos entender aqui o mistério. 3. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, né? Que era a Páscoa, né? Hoje em dia tudo pão, todo mês tem Páscoa com pão com fermento. Mas, Paulo, entendeu? E depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-os 4, né, com 4 escoltas e 4 soldados, presta atenção, cada uma para guardar eles, né? E a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois do que da Páscoa. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então tem que ser assim, quando está acontecendo algo, entendeu? Pessoas que é a igreja tem que orar, não é verdade? Interceder em oração a favor, entendeu? Vejo dizer que por aí tem oração contra, oração não sei o que, entendeu? Outros falam que a oração não passa do teto, ou não sei o que, até que a oração implicam. Então a nossa oração não pode ser de fingimento, tem que ser oração sincera. E a oração sincera, muitas das vezes, nem precisa ficar falando toda a vida, porque o próprio
próprio Jesus ensinou em Mateus, né? Quando orar, entre para o seu quarto, que quer dizer o seu secreto. Porque se é ele que vai ouvir, se é ele que vai resolver, fale com ele. Lembra aí da música do cantor Lázaro, que já se foi, né? Você já falou com todo mundo o seu problema? Já falou? Né? Porque as pessoas falam pelo cotovelo. É da carne, né? Mas agora, então, entre para o seu quarto, fale com Jesus. Fale com Deus. Se é Ele que resolve, se é Ele que te socorre, né? Eu lembrei do Salmo 121. Vamos olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. Porque Ele te fala com todo mundo o que está acontecendo. A gente espalha frequência, energias, às vezes negativas. Porque a maioria, de repente, vai falar, bem feito. Ah, tomara que não vai acontecer isso, tomara que não vai acontecer isso, tomara, entendeu? É assim. É assim. Não vai haver 100% pessoas positivas do seu lado. Nós temos que vigiar hoje em dia, né, as frequências, porque nós temos que estar ligados no mundo espiritual. Você tem que estar ligado, muitas das vezes, em visitas de pessoas dentro da sua casa. Pessoas que chegam, pessoas que passam. As pessoas têm energia. Pois que quando às vezes as pessoas, né, falecem, né, as coisas das pessoas têm energia dela. Mesmo as pessoas que estão entre nós. Às vezes eu, por exemplo, particularmente, não gosto de receber a pessoa me dar roupa. Eu não gosto de vestir roupa dos outros. Né? As pessoas têm energias diferentes. E olha o mistério que também existe, também, energias positivas ou negativas daquela pessoa para você. Sabia? Às vezes você tem pessoas que acham que é muito amigo, é muita isso, é muito aquilo outro. Mas às vezes a pessoa, ela tem a inveja de você, ela tem a raiva de você, entendeu? Ela quer ser você. Ela não gosta de você, finge que, entendeu? Ou gosta demais. Entendeu? Então tudo nós temos que perceber, viver na dosagem certa do Espírito Santo, né? Gálatas 5:22. Nós temos que ter domínio próprio, nós temos que estar no fruto do Espírito, não é verdade? Nem mais nem menos eficaz. Tá entendendo o mistério aí, a visão. Hoje, né, a nossa aula é assim um pouco especial, já estamos indo para o final. Até rimou, hein? Vamos ler o que está trazendo para nós, Atos 6, do versículo 1 ao 4, que eu anotei aqui, para estar lendo com vocês. 6, do 1 ao 4. Vamos dizer aqui, que foi a escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, né? Aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas, né, na distribuição diária. Então, agora aqui eu até lembrei, vou abrir um parênteses para poder falar sobre aquela passagem da viuvinha, né, que Jesus fica ali sentado e ele fica vendo as pessoas botar a oferta, né, ali né, ali botaram a oferta. Então, preste atenção. Então, sempre que eu vejo pregações em cima disso, é verdade, sempre a intenção é a falar sobre o que a viuvinha, né? Ela, coitada, ela só tinha aquilo e ela foi ali e botou a moedinha. Mas veja bem, preste atenção, que existe uma passagem que quase ninguém vê, que é dos cambistas, que Jesus mete
pé em tudo, não é verdade? Presta atenção, porque ele fala, minha casa é casa de oração, né? Presta atenção. O que Jesus estava sentado ali olhando é porque a religião de Deus, né? Está lá em Tiago 1, 26, 27. A religião de Deus é assistir os órfãos, os estrangeiros e as viúvas, né? Deus de lá do Antigo, né? Testamento, se você for ler, não é verdade? Preste atenção. Só aí no Números, no livro de Êxodo, está falando, né? Que assim os dízimos, por exemplo, era para assistir as viúvas, né? Os necessitados, os estrangeiros, os órfãos, não é verdade? Quando foi ali estipulado o sacerdócio levítico em Jerusalém, então era para ser entregue a eles, que ali era a casa do tesouro, porque ali as viúvas iam buscar alimento, né? As viúvas iam buscar o alimento lá. Mas o que estava acontecendo ali, né? A viúva, em vez de ir lá e levar o alimento, ela foi, entendeu? Porque, presta atenção, ela foi, né, ali e levou a última moedinha que ela tinha e botou de oferta, porque o mandamento ali dos bambambãs do sacerdócio era outro. Entendeu, menino? Então é isso. Então Jesus estava se olhando, por isso que ele disse que essa viuvinha deu tudo, foi melhor, deu tudo que ela tinha. E ela não tinha que dar, ela tinha que receber, a viuvinha tinha que receber. Pelo menos é o que está escrito, tá? Desculpa aí. Então vamos ver aqui o negócio, mistério. Então houve murmuração deles, né? Falando, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Né? Ainda vou mais lembrar de 1 Coríntios 11, quando lá está falando, né? Sobre ali, Paulo falando com eles ali, sobre aquela comelância que eles estavam fazendo naquela festa, não é verdade? Que Paulo fala, então por que vocês não comem em casa? Se é para vocês se espanturrar, né? E não dar os necessitados, porque a religião de Deus é assistir o necessitado, né? Aí ele vai, cita para eles, ó, eu estou dando para vocês do jeito que eu recebi. Então aí ele começa a falar sobre a passagem de Jesus, né? Falando sobre a comunhão, sobre o partir do pão, que ele passou com os discípulos, que foi contado para ele, porque ele não andou com Jesus, né? Aí o homem pegou uma passagem ali e fez doutrina, mas isso é outro vídeo. Presta atenção, é para uma exortação de Paulo, aquele povo da melança, né? Presta atenção. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregar de serviço. Quanto a nós, nos consagraremos, né, à oração e ao ministério da palavra. Então, Deus, ele separou dons, né, para cada um. O homem que pegou os dons e fez título, mas ele separou dons disso, dons, né? Então temos que separar e temos que nos dedicar, zelar pelos dons, principalmente o dom da palavra, porque depende, é pela palavra que você vai se edificar, vai se consolar, vai exortar, vai mudar, vai ter um culto racional, porque vai ouvir, né? Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então é palavra, a palavra é limpa, né? Como lá no livro de João está falando, estáis limpos pela palavra. Então é sempre a palavra, né? Temos que ter conhecimento e ser conhecido da palavra. Entendeu, menino? Presta atenção.
Então vamos compreendendo, prestar atenção, né? Prestar bastante atenção. Aqui no versículo, então dissemos, né, que os judeus, aqui no versículo de 1 a 5 que nós lemos, está falando, né, que os judeus eles foram o pior inimigo da fé, né? Quando você lê lá em Atos 12, do versículo 1 ao 5, tá bom? Preste atenção. Então vamos ler mais um versículozinho, que quando eu quero lembrar, que quando aqui em Atos 6, do 1 ao 4, que nós lemos agora, temos o quê? Que saber administrar, mas, entendeu? Mas sem inveja, sem soberba, sem vaidade, né? Sem vaidade, sem soberba, sem vaidade. Porque eu lembrei agora de um versículo, vou abrir aqui rapidamente, que está em 2 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui, no capítulo 2, que fala assim, ó, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? Está falando aqui da vinda, né? Daquela profecia que Jesus fez em Mateus 24, né? Da vinda do Filho do Homem. Vocês têm que prestar bem atenção, né? Que a promessa é vinda do Filho do Homem. Jesus, o Filho de Deus, ele só veio uma vez. Os judeus tinham o costume de falar Filho do Homem. Até no livro de Gênesis, quando você vai lá no livro de Gênesis, na origem, né? Ali fala sobre o quê? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, quando está falando, quando Jesus, próprio Jesus, né? Se você for em Mateus 16, versículo 28, o próprio Jesus está falando aí com os seus discípulos. Muitos que está aqui conosco não vão passar pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. Ele está falando do Filho do Homem. O próprio Jesus, ele não está falando dele, porque ele só foi Filho do Homem ali, né, em semelhança de Filho do Homem, uma vez. Ele está falando do Filho do Homem, que viria para destruir, né, Jerusalém, e cumprir assim a profecia de Mateus 24 dele. E este homem foi Tito, filho de Vespasiano, não é verdade? Depois das guerras, de Roma com os judeus. Está me entendendo? Então diz aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, né? E seja revelado o homem que dá iniquidade. Tá vendo? O homem. Tem o homem, tem o filho do homem. Entendeu? Presta atenção. Primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e filho o quê? Da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Ele é contra, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Senta no santuário como se fosse o próprio Deus, não é verdade? Então, neste caso aqui, biblicamente falando, está falando de Nero, né? Que foi aquele que se assentou no santuário como se fosse o próprio Deus, né? Tirando o povo da fé no verdadeiro Filho de Deus. Entendeu, menino? Hoje em dia, né? Mera coincidência, não é verdade? Hoje tem muitos Nero, não é verdade? Muitos. Então, ninguém de nenhum modo vos engane, porque há muita enganação, né? De quem? Quem engana? Esses que se opõem e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Não tem culto racional, né? Pela graça sois salvo, mas aí eles falam que você ainda vai se salvar, né? Preste atenção. Então vamos compreendendo, vamos entendendo. Paulo, ele
ele teve ali Paulo, ele teve ali uma conversa com Pedro, né? Que Pedro foi incumbido para pregar por circuncisos, né? Então, ele teve aquela conversa com Pedro aqui em Gálatas 2, você lê tudo, né? Só um pedacinho aqui para vocês entenderem. Paulo falou assim para Pedro: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ele está falando dos sacerdotes lá do templo de Jerusalém, né? Porque Paulo foi incumbido, ele foi revelado, ele foi na frequência do terceiro céu, como falam, né? Para trazer essa informação, né? Ele foi iluminado para nós sermos informados, né? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, né? Quais tenham sido outrora, não me interessa. Paulo falou, não me interessa. Porque nós que pregamos a graça de Deus, estamos falando da aliança eterna, estamos falando do Cristo ressurreto, entendeu? Não temos que nos intimidar com sacerdócio, entendeu? Levítico, porque já passou, caducou, é só tu ler Hebreus 7, né? Lá está escrito ali no versículo 12, né? Que mudou o sacerdócio. Jesus, ele não era, né, do sacerdócio levítico. Preste atenção. Então, preste atenção. Então, ele diz claramente aqui, né? Então, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos a eles. Entendeu? Então, quando nós recebemos essa incumbência de falar da graça de Deus, nem por uma hora a gente perde tempo, entendeu? Nos submetemos a ensinos da lei. Entendeu? Há ensinos que é do mandamento, de ordenanças, né? Presta atenção, coisas pagãs, blá, 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 história, né? História. Então temos que entender. O homem, ele acaba de ler, a lei e os profetas foram até João. E aí chama um profeta para pregar. Se foi até João, o que o profeta está fazendo aí? Tá me entendendo? Brincadeira, hein? Então ele disse assim, ó: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Esse digo que me apareciam ser alguma coisa, nada me acrescento. Nada me acrescento. Quem fica falando de Nazaré, de Abraão, de Sansão, de Malaquias, de Melquisedeque, nada me acrescenta. Entendeu? Nada tem que nos acrescentar, porque nós já vivemos Cristo. Entendeu? Nem a mim nem a você, vivemos Cristo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, né? Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Tá me entendendo, menina? É isso aí. Então vamos finalizar. Deixa eu buscar um versículo aqui para a gente finalizar. Vou finalizar no livro de Atos, né? Então, que hoje o homem, ele não vive, né, a graça, né, que é o evangelho eterno, não, eles não compartilham o evangelho, né? Eles compartilham as coisas de Jerusalém, de judeus, de fulano, de ciclano, né? Presta atenção, presta atenção. Então, realmente, o povo de Deus tem o coração de duro a ser visto, né? Tem que ser do jeito deles, né? Com as cerimônias, rituais, costumes religiosos, tradição, né? Familiar. Mas nós pregamos a Cristo ressuscitado. Você lê lá Atos 17. Vou ler Atos 17, do versículo 4 ao 6. Atos 17. Versículo 4 ao 6,
Vamos ver o que tem para nós. Entendeu, menino? Preste atenção. Versículo 4 ao 6, 17. Vamos ler aqui, diz assim. Alguns deles, eu vou ler do 1, né, porque é para poder um melhor entendimento. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, né, que lá em Tessalônica era outra igreja, tinha um outro povo que se reunia, onde havia uma sinagoga dos judeus e também tinha uma sinagoga dos judeus. Eu até lembrei para poder entender aquele versículo lá em Hebreus quando fala, né? É bom que viemos congregar, como é costume, né? Tão bom que viemos congregar. Ali, Paulo ele não estava pregando lei. Paulo não pregava as coisas, né? De Jerusalém, do templo de Jerusalém, do tabernáculo, do templo de Jerusalém. Paulo pregava a graça. Então ele estava falando com os hebreus ali. Nós que agora estamos entendendo a graça, é bom que nós viemos a se reunir, né? A congregar, a estar juntos, como é costume dos judeus, de alguns, né? Costume daqueles que ainda não entrou na visão, só isso. Não está mandando ir para lugar nenhum, entendeu? Preste atenção, é isso que está falando ali. É bom que nós viemos a nos reunir, nós estamos fazendo aqui, ó, entendeu? Pregando a graça, entendendo a graça, como é costume das pessoas do tabernáculo, do templo, entendeu? É isso que está sendo falado. Então ele disse, né? 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, né? Porque naquele tempo, dia consagrado, né? Para pregar era o sábado, né? Sabemos que quem mudou o dia do Senhor foi Constantino, né? Que decretou em 7 de março do ano 321, né? Esse é outro vídeo, outra história, né? Então o homem diz, domingo é dia do Senhor, mas foi Constantino que mandou, né? O imperador Constantino, entendeu? Porque ele mudou tudo mesmo, né? Ele fez a construção de novos templos, né? Depois do templo ter sido derrubado, templo físico, né? De cimento armado. Fez falsa paz, botou todo mundo ali para adorar o Deus Sol, né? Aí nasceu o Jesus 25 de dezembro ali para todo mundo adorar, casou, teve aquele casamento, né, da religiosidade com o comércio e a política e virou essas festanças que nós temos durante o ano, né? Presta atenção, mas o dia do Senhor é todo dia, é o dia todo dia que tu prestar atenção. Mas naquele dia era o 7º dia, né? O 7º dia era um dia abençoado, consagrado para isso, para estarmos ali abrindo a palavra, né? Mas Constantino mudou a verdade de Deus em mentira, não é verdade? E todos disseram amém, até nos dias de hoje, né? Presta atenção, hein? O primeiro dia batizou como domingo por causa do domiciliano, né? Presta atenção. E o calendário foi mudado, né? Que era o calendário lunar, virou o calendário gregoriano. E aí entrou os santinhos, né? Os dias dos santinhos. E entrou 25 de dezembro, entrou isso, entrou aquilo outro. Entendeu? Presta atenção. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, por isso que eles velam pelo Jesus Mitra, né? Aquele de Roma, que tem a coroa de espinho, está na cruz, não é verdade? Né? E em outro momento é aquele bonito, né? De olho azul. Presta atenção, hein? Então é desse jeito. Nós acabamos de ler, né? Que Isaías 53, a aparência do Deus, né? Do Deus vivo. Ele não tinha formosura nenhuma, porque ele não queria impressionar ninguém com beleza, né? Ele apenas veio revelar o mundo espiritual. Preste atenção! Então, desse jeito. Então, todos os sábios discutindo com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é Cristo, não é o Nazareno, não.
aquele que filho do homem que andou com vocês. Não, 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 não. É o Cristo, é o resiliente. Aí ele disse assim, alguns deles foram persuadidos, né? E se juntaram a Paulo e Silas. Persuadidos quer dizer convencidos, né? O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, né? Os gregos eram assim mais interessados. Tanto é que o livro de Lucas e o livro de Atos, Lucas era grego e escreveu isso tudo para um grego, né? Para o seu líder, lá o governador grego, que estava muito interessado. Tá me entendendo, mistério? Tá mais interessado que o judeu. Então é isso aí, alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, tá vendo o que eu falei no início? Né? Que às vezes você tem uma comunidade ali, na visão, na comunhão, no partir do pão, falando as coisas, mas sempre tem aquele que está junto ali, mas com inveja. E Deus distribuiu dons a cada um faz a sua parte, né? É um corpo ajustado, não é verdade? A igreja é um corpo ajustado, né? Um corpo tem muitos membros, não é verdade? Então há um corpo ajustado para um só cabeça, que é Cristo. Verdade? Então, mas aí fica um membro com inveja do outro, querendo ser a perna, querendo ser braço, o nariz querendo ser boca, entendeu? Fazendo fofoca, confusão, querendo tapar o ouvido, ouvir para o ouvido não ouvir, entendeu? Criam confusão desnecessária. Entendeu? Presta atenção. Aí o corpo não fica sadio, né? Um corpo desajustado não é um corpo sadio para receber o Espírito Santo. Pode receber a religiosidade, mas a espiritualidade do Deus vivo é difícil. Por isso que apartai-vos de mim, não vos conheço. É complicado, né? É desse jeito, presta atenção, hein? Então, e muitas mulheres importantes, né? Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto, olha só, na cidade, e atacando de surpresa a casa de Jason, né? Porque Paulo estava na casa de Jason. Procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Eles querem envergonhar, né? Quer para o povo não se ligar na mensagem. Entendeu? Não quer. Por isso eles ficam ligados no mensageiro, procurando defeito, procurando alguma coisa, fazendo um tumulto. Para o povo não prestar atenção na mensagem. Tá me entendendo? São os anticristos. Estão procurando os anticristos, não sei aonde. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumultos em todo o mundo chegaram também aqui. Então, quando a gente está falando da graça, está falando, pregando e tudo assim, eles acham que é tumultuando, porque você tem que estar religiosamente falando a mesma língua que eles. Entendeu? Mas se você não falar, é desse jeito, entendeu? Então, finalizando mesmo, uma aqui em Atos 16, né? Veja que nós só falamos do que Lucas escreveu, né, para Teófilo, que é o livro de Lucas, e o livro de Atos, né, é de Lucas. Então, aqui no acontecido, né, Paulo, ele se falando ali com o povo, com o carcereiro ali, né, ele se desculpando, ele falando sobre a prisão, ele foi preso e tudo. Mas o povo ele quer dominar,
ele quer te tirar do foco, né? Olha que não te vejo. Aqui no livro de capítulo 17, vou ler o capítulo 17. E diz assim, diz assim, ó. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então ele foi para Bereia. Aí quando chega aqui no versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Que o povo ele idólatra por natureza. Aí muitos falam, não, idólatra é só aquele lá que é católico, apostólico. Não! O povo é idólatra por natureza. Entendeu? É idólatra de pastor, é idólatra de carro, é idólatra do bolso dele, é idólatra da conta bancária, é idólatra de bandeira de igreja, é idólatra de estatutos, é idólatra da sabedoria dele, é idólatra do diploma, é idólatra o tempo todo, idolatra o tempo todo. A sua família, a sua aparência, não importa, mas o homem ele tem tendência, entendeu? A buscar, né? A buscar algo para menosprezar outro, né? Valoriza uma coisa, menospreza outra. Assim também como eles costumam espiritualizar o que eles querem, não é verdade? E o que às vezes é para ir ser espiritualizado, eles deixam de lado. É desse lá, jeito. Então, menino, vamos dizer assim. Então, aqui diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, né? Já vemos aqui, o seu espírito se voltava em face dominante da cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos também na praça. Ele falava na praça também, né? Porque às vezes a gente tem que ir para a rua, né? Tem que buscar, falar com qualquer um. Todos os dias eles falavam com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, presta atenção que nós vamos finalizar. Alguns dos filósofos, né? Presta atenção, discutia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? O Paulo estava ali pregando, falando, entendeu? Como alguém aí pode estar falando, o que está falando essa tagarela? Entendeu? Não presta atenção. Entendeu? Mas a gente quer sempre apontar, quer sempre menosprezar. E nisso passa batido, muitas das vezes, alguma coisa que o próprio Deus quer nos passar. Então por isso temos que prestar atenção. Até no sorriso de uma criança que te encontra, que te dá a mão, né? Um pobre, um qualquer, né? Temos que prestar atenção. Quem é o teu próximo, né? Lembra da passagem que o próprio Jesus fala, quem é o teu próximo? Que Jesus falou, né? Para amar o próximo, mas o próximo é só a nossa família? O próximo é só aquele que está dentro de casa com você? Hã? É difícil amar o próximo, né? É bom ler, falar, lembrar que Jesus mandou amar o próximo. Mas é difícil amar o próximo, não é verdade? Então, não foi mandado. Eu vi agora no dia desses no Face, ninguém está falando para você amar o teu ex. Está falando para você amar o próximo. Ai, meu Deus. Presta atenção. Então, quando chega aqui no versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio deles para se defender, olha só, hein, vamos finalizar agora. Ele disse assim: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Falando para eles: sim, vocês são bastante religiosos.
cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte descrição: ao Deus desconhecido, que é aquele Jesus, né? A coroa de espinho, porque o nosso Deus já é Deus vivo. E zelo por ele até hoje. Anuncio a morte dele até hoje. Adoram em memória até hoje. Então eu não vejo muito, né? Eu não vejo muito para pregações com este texto aqui. Então vamos finalizar com ele. Presta atenção, hein? Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, comanda o céu, comanda a terra. Não habita ele em casas, em santuários feitos por mãos humanas. Entendeu? Não está nas igrejas feitas por mãos humanas. Ele está assim, nas igrejas, povo reunido. Eu só estou lendo a Bíblia, tá? Desculpa aí. Então, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, comandando, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem... Você faz a obra de Deus? Aqui está escrito assim, ó. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá respiração em primeiro lugar e tudo mais. Então, nós servimos uns aos outros, amamos e servimos o próximo. Preste atenção, a obra não é de Deus, a obra é nossa. Ensinando e vivendo um Cristo ressuscitado. Conhecendo e fazendo ser conhecido desse Deus vivo, porque está escrito, ele não habita em templos feitos por mãos, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus precisa de alguma coisa? Hã? Deus não precisa que você faça campanha disso, faça aquilo outro, sobe lá no morro, faz e acontece. Não. Ele precisa que você entre para o seu quarto, o seu secreto, ore a Ele, agradeça, porque a oração eficaz é de agradecimento, porque fé é a certeza e convicção daquilo que não se vê. Porque antes de você pedir, Deus já viu, Deus já viu, e Ele só espera que você agradeça, porque sem fé é impossível agradecer a Deus. Entendeu, menino? Preste atenção. Que todos fiquem nessa visão e que 2026 seja mais um ano que esta comunidade da graça de Deus cresça em conhecimento, que compartilhe uns com os outros a visão do Espírito Santo de Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, compartilhar, comentar, se inscrever em nosso canal Missionária Distraída. Pega a visão e vamos combinar, hein? Preste atenção. Vou lutar e vencer. A cada dia vou